Senhoras e senhores deputados, a ronda prévia que nós tivemos a esta sessão, na sessão anterior, que aconteceu exatamente há uma hora, não deixou de fazer uma declaração em que não pretendia comparar orçamentos. Acabou de o fazer. Aliás, foi logo na primeira parte da sua intervenção, como nos acostumou, inclusive, nas duas intervenções que já tive aqui no Parlamento, há duas tónicas. O Sr. Ministro faz sempre um discurso muito positivo, muito teólogo, sobre os sistemas de saúde e normalmente critica os partidos da oposição por prestarem determinadas declarações e depois o Sr. Ministro acaba por fazer o mesmo. Disse que não ia comparar orçamentos e já o fez. De qualquer das formas, a expectativa que nós temos para estas audições, para esta audição em concreto, em relação à experiência anterior, é que esteja melhor preparado e conhecedor, em concreto, dos dossiês, para poder responder efetivamente às perguntas que lhe são colocadas, coisa que não aconteceu das outras duas vezes, inclusive, das outras duas vezes, reservou-se para a sua intervenção final, então aí para ser bastante mais, ter uma intervenção bastante mais explanada, porque aí não tem o acesso, nós não temos o acesso ao contraditório. E a primeira questão, Sr. Ministro, tem a ver com o princípio, o seu princípio ou o fim do anterior Ministério e relaciona-se exatamente com a afirmação que fez aqui em plenário sobre o déficit da saúde, não o explicando e não respondendo às questões. Inclusive, o PSD apresentou uma pergunta escrita formalmente há um mês atrás, que ainda não obteve resposta. O Sr. Ministro, na sessão prévia, já disse alguma coisa. Sr. Ministro, o déficit seria completamente diferente se, em linha com aquilo que estava previsto e programado, as notas de crédito da indústria farmacêutica tivessem sido efetivamente registadas em dezembro. E o Sr. Ministro afirmou há pouco que elas tinham sido registadas. Esqueceu-se foi de dois pormenores que fazem toda a diferença, Sr. Ministro, que é se foram todas registadas em dezembro e qual foi o montante que foi registado em dezembro. Isso faz toda a diferença. E com essas respostas, porventura, poderemos chegar a uma de duas conclusões. O déficit será aquele que o senhor aponta, mas tem uma explicação. Ou então, o déficit podia mesmo não ser aquele que o senhor aponta, tendo feito uma manobra contabilística que foi passar as notas de crédito para janeiro, por forma a poder, inclusive, beneficiar com o trabalho que o anterior Governo fez. Portanto, esta é a primeira questão que já perdura e eu julgo que deve ficar completamente esclarecida. Foram todas registadas em dezembro, qual foi o montante total das notas de crédito? Porque aí sabemos qual é o impacto que tem verdadeiramente no déficit, com aquilo que estava previsto. Depois, a reposição salarial, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, na primeira audição na Comissão, referiu-me que os 20% que foram repostos em janeiro, para além dos 20% que o anterior Governo já tinha reposto, tinham sido repostos recorrendo à antecipação do 10º de fevereiro. Eu acho isto uma resposta extraordinária, não me parece que seja assim. E, portanto, gostava que o Sr. Ministro confirmasse essa declaração que fez na altura. Mas, para além disso, o Sr. Ministro tem, no orçamento, ou pelo menos na nota explicativa, à página 25, afirma concretamente: do lado da despesa, prevê-se um aumento das despesas com pessoal em 139 milhões de euros, refletindo o impacto anual de reposição de salários e os encargos com a eventual admissão de profissionais face à organização interna das equipas. Portanto, Sr. Ministro, primeira questão, esta eventual admissão de profissionais, portanto, não é uma certeza, ao contrário do que acabou de afirmar na sua intervenção inicial, refere-se à redução para as 35 horas e à necessidade de compensar isso com trabalho suplementar ou admissão de pessoal, é que aqui está eventual. E depois, quanto à reposição de salários, o Sr. Ministro, na nota explicativa, refere que tem 139 milhões de euros, mas há aqui uma circunstância interessante que eu gostava que pudesse ajudar a perceber. É que o Ministro das Finanças, o professor Mário Centeno, afirmou, também aqui, que para a reposição salarial tem no Orçamento das Finanças, vou chamar assim, no capítulo 60, uma dotação de 447 milhões de euros que corresponde ao valor, segundo a estimativa do Governo, necessário para pagar toda a reposição salarial. E o descritivo, inclusive, que lá está, é a reversão da redução remuneratória. Portanto, não há dúvidas quanto a isto. Portanto, Sr. Ministro, o dinheiro verdadeiramente está nas finanças, são os 447 milhões de euros. Quais são estes 139 milhões e qual é a sua compatibilização desta despesa com que receita? Eu continuo a achar estranha esta questão de estar nas finanças porque
Se fôssemos um bocadinho marotos, podíamos pensar que o Ministro das Finanças não confia no Ministro da Saúde para ter passado já... Não confia no Ministro da Saúde para ter passado já essa dotação para o Ministério da Saúde, mas também não passou para o Ministério da Educação, portanto não deve ser uma questão de confiança, com certeza. Já devia estar na saúde, porque o Primeiro-Ministro afirmou que vai repor os salários e em que escala e a que ritmo até ao fim do ano. As entidades patronais que têm que repagar esses salários são de facto todas as instituições de saúde, já lá devia estar. Mas, Sr. Ministro, a questão é que a próxima reposição salarial acontece em abril, os próximos 20% em abril, que coincide com o semestre europeu, com a avaliação da execução orçamental. Sr. Ministro, o que é que o Ministro das Finanças lhe explicou para ter retido o valor da reposição salarial que devia estar na saúde? Será que é tal medida do plano B que o Ministro das Finanças quer ter lá o dinheiro disponível para poder em abril então fazer uma decisão conforme a execução e o semestre europeu e eventualmente alterar a tal reposição acelerada que o Primeiro-Ministro se comprometeu? Portanto, é uma questão concreta se o Ministro das Finanças lhe deu alguma explicação para não lhe ter confiado a parte de leão, tal como na educação, que cabe à saúde. Depois a questão do orçamento, eu caracterizaria o seu orçamento, Sr. Ministro, como um risco enorme, um jogo de azar. E vejamos, se formos pelo relatório do Conselho de Finanças Públicas, a previsão de 2015 com o ajustado de 2016 dá menos 27 milhões. Se formos com o executado exatamente de 2015, segundo o Conselho de Finanças Públicas, dá mais 56 milhões. Se formos pela nota explicativa, a despesa total consolidada para o Programa Saúde são 9.479 milhões. Mas se retirarmos 104 para a CSS, 40 milhões para o Infarmed, 26 milhões para as PPPs, 14 milhões para a contribuição da indústria, 2 milhões para projetos e 55 milhões que é a receita consignada, temos aqui 241 milhões. Isto são números que podemos ver até de uma outra perspectiva. Nas transferências para o SNS, de acordo com aquilo que foi em 2015, aquilo que prevê em 2016, o Sr. Ministro tem mais 45,1 milhões de euros. Isto representa 0,6. Se reduzir aqui o impacto da alteração das taxas moderadoras, são 35 milhões, conforme inscreveu, na verdade as transferências para o SNS sobem 10 milhões de euros. E, Sr. Ministro, para não haver dúvidas, vamos às suas notas explicativas. 30 segundos, Sr. Deputado. Ui. Pois é. Enfim, na conta do Serviço Nacional de Saúde são mais 8 milhões de euros. Eu estou a resumir-me aqui às suas notas explicativas. Nas transferências, o incremento também é reduzidíssimo. Portanto, Sr. Ministro, para quem divulgou a doutrina dos cortes, do desmantelamento e dos investimentos, isto é muito pouco mesmo. Podia dizer um pouco sim, se tornou clássico, mas é muito pouco. terminar, Sr. Deputado. E depois tem vários fatores de pressão sobre o orçamento que não estão contemplados nem estão orçamentados, que é o caso dos medicamentos, da MCDTs, da Rede Nacional de Cuidados Continuados, as novas OSFs, a reposição dos 4 feriados e as 35 horas de trabalho suplementar. Isto tudo que não se encontra no orçamento, vou terminar, Sr. Presidente, isto tudo que não se encontra no orçamento representam 380 milhões de euros, que é um déficit com que o Sr. Ministro já está na casa da partida com um déficit de 380 milhões de euros. Portanto, são questões concretas mesmo que terminar, Sr. que eu Deputado. gostava, agora é que é mesmo, é aquela frase de fecho, só para tentar motivar o Sr. Ministro a responder concretamente a estas questões que lhe coloquei. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra.